bendito e soberano Deus, Senhor da glória. Mais uma vez, ó Pai, queremos tributar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, obrigado, Jesus, por mais essa rica oportunidade. O Senhor concede nós estarmos aqui na Tua casa nesta noite para junto adorar e louvar o Senhor e aprender da Tua palavra. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor rico e abundantemente pela vida de cada irmão, de cada irmã que já adentrou a Tua casa nesta noite, Senhor Deus. Senhor, que não medir esforço para estar aqui. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor traz aqueles que estão a caminho, o Senhor abençoa aqueles que estão em viagem, o Senhor abençoa aqueles que estão trabalhando, Senhor Deus. Senhor, eu quero pedir aqui mais uma vez nesta noite, em especial pela vida do Osto, Senhor Deus. Aquela vida que precisa do Senhor. Meu Deus, ali nós deixamos a semente plantada, Senhor Deus. Senhor, nós ministrou cura, nós ministrou libertação na vida do Washington. Senhor, eu peço o Espírito Santo, que o Senhor vai de encontro com ele, que a Tua palavra germina e cresça no coração do Washington, Senhor da glória. E assim eu oro, Pai, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, podeis assentar as irmãs do louvor. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 564. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos, digas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, digas quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, e a cruz pesada que tens que levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Contas bênçãos, digas quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vai habitar. Contas bênçãos, digas quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco, forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Contas bênçãos, digas quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém.
Dá nem para contar, né? Quantas bênçãos são, mas nós sabemos que são inúmeras. 488. Ao raiar do áureo dia, o bom Jesus vem nos buscar, para com Ele sempre estarmos lá no céu. Os milhões purificados pelo sangue de Jesus subirão para contemplar o amado seu. Quando salvos congregados, dentre povos e nações, verem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Lá da Índia vem um povo que Jesus purificou, e da África as tribos chegarão. Quem de Cristo a mensagem lhes levou e os conquistou, juntos todos lá no céu se alegrarão. Quando salvos congregados, dentre povos e nações, verem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Quando os milhões das Chinas, todos que Jesus ganhou, juntos dos que foram salvos no Brasil, lá no céu unidos glória derem todos a Jesus, triunfantes estarão no seu redil. Quando salvos congregados, dentre povos e nações, verem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Espalhemos a mensagem que Jesus nos entregou, da gloriosa nova que vem lá da cruz, que seu sangue precioso purifica o pecador, derramando nele gloriosa luz. Quando salvos congregados, dentre povos e nações, verem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Hino de número 10. Aleluia. Que você nessa noite também, né, possa louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, ao Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glória, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glória, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito 1000 louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a ele é
bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glória ao remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glória, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoa as irmãs do louvor. Coloca para nós aí, irmão Júnior, 2ª Crônica, capítulo 7, a partir do verso 11 até o verso 22. 2ª Crônica, capítulo 7. Glória a Deus. Vamos colocar de pé para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus aparece a Salomão pela 2ª vez e lhe faz promessa. Vamos ler com a participação da igreja. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vós prostrardes a eles. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: porque fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa?
Aleluia, Jesus. Bendito e soberano Deus, Senhor da glória, mais uma vez, obrigado, Senhor. Eu sou grato, Senhor, meu Deus, pela vida, por esta oportunidade mais uma vez. Pai, obrigado por esta palavra, Senhor, que nos ensina, Senhor, a permanecer nos teus caminhos. Atento aos nossos ouvidos, Pai. Ó Senhor da glória, a tua palavra, Senhor, ajuda, Senhor, nos conserva com esta graça, Senhor, que nós não venhamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas permanecer, Senhor, reto, Senhor, em direção ao alvo. Ó Senhor, obrigado, Senhor da glória, porque o Senhor tem cuidado de cada um dos teus filhos, Pai, e assim nós te louvamos e nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, podeis assentar. Eu já quero aqui agradecer a Deus e o nosso pastor e devolver a direção ao nosso pastor Saulo. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Acilon. A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Sempre alegre, aguardando o arrebatamento da igreja. Esta é a nossa esperança, né? Tem um hino que fala: nossa esperança é sua vinda. Oh, Rei dos Reis, vem nos buscar. Glória a Deus. Pastora Sandra, quer dar um testemunho? Pode vir aqui, pastora Sandra. Glória a Deus. É muito bom a gente testemunhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Paz do Senhor mais uma vez, né? Que alguns chegaram depois da saudação. Eu quero aqui nessa noite agradecer ao meu Deus. Primeiro eu quero dizer para os irmãos o seguinte: quando o nosso pastor ou quem for ministrar uma oração sobre as nossas vidas, oração de cura, irmãos, venha com fé, venha com a certeza que você vai receber a vitória. Domingo, quando o pastor chamou o pessoal aqui para orar, eu passei, na verdade, eu já vim de manhã sentindo uma dor imensa, não sabia se era no rim ou se era vesícula. Sei que eu falei, mas eu vou lá fazer o meu almoço, vou lá adorar o Senhor. E continuei no decorrer do dia com essa dor me incomodando. Falei, eu vou para o culto. Se eu não melhorar, depois do culto eu vou no médico. Mas aí quando o pastor chamou as pessoas que estivessem sentindo algo aqui, eu falei, eu vou lá. E eu falei, Senhor, quando eu entrei nessa casa, eu falei, Senhor, eu quero prestar o meu culto a Ti nessa noite. Não quero nada me incomodando. O Senhor está conhecendo, sabe que eu estou sentindo essa dor. E aí quando o pastor chamou para orar, foi instantâneo. Eu recebi o alívio imediato, prestei o meu culto ao Senhor, adorei ao Senhor, participei, senti a glória de Deus e não senti mais a dor. A outra oração que eu tinha feito alguns dias, que eu sempre, Pai, o Senhor falou sobre eu estar orando pelos filhos. Mesmo estando casado ou solteiro, a vida do pai e da mãe é orar pelos filhos até que Jesus ou nos leve ou leve eles. E a minha oração para o meu filho era, Senhor, esse ano ainda eu quero que ele tenha a casa própria. E sábado ele mudou para a casa própria dele. Então eu quero testificar, oração tem resposta. Nós precisamos contar as maravilhas do Senhor. Eu gosto muito de testificar o que o Senhor tem feito por mim. E os livramentos que Ele tem dado para o povo dele. Então a minha oração nessa noite é gratidão ao meu Deus. Porque quando eu estava em Quirinópolis, lançou um desafio lá, e 3 coisas que eu coloquei na presença do Senhor. Eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro, mas o Senhor pode fazer. Eu sonhava que ele fizesse uma viagem, e eu não sabia que ele já estava pagando. Eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro, mas o Senhor pode fazer. E ele me ligou e falou, mãe, tal dia eu vou fazer uma viagem. E ele foi na viagem. E a segunda coisa era essa casa, que eu venho orando e falei, Senhor, mas dá aquela casa do jeito que ele sonha. Eles estão tão maravilhados com o que Deus deu para eles, que é só Deus mesmo para fazer. Ah, mas é financiado, não tem problema. O meu Deus é o dono do ouro, o dono da prata, e nós profetizamos que nenhuma prestação vai se atrasar, porque é assim que Deus faz. Ele dá a bênção, Ele dá por completa. Então, irmãos, vale a pena nós servirmos a um Deus que tem prazer em cuidar do povo dele. E a minha gratidão ao meu Deus, e as irmãs e os irmãos que têm sempre me ajudado nas orações. Deus abençoa. Aplaudir, irmãos, pode aplaudir o Senhor Jesus. Ele merece, né? Ele merece, glória a Deus. É Ele quem faz isso.
e é maravilhoso aos nossos olhos, né? Eu me lembro que eu estava em uma vigília, irmãos, mais uma dor de cabeça tão forte. Eu não sei se o irmão já teve alguma experiência assim. E o Senhor Jesus me curou assim, de uma forma radical. Desapareceu na hora. Foi numa fazenda, isso aí me marcou muito. Então, o Senhor nosso Deus, Ele faz milagre instantâneo, Ele faz milagre parcial. Tipo assim, você recebe uma oração aqui, às vezes no caminho de casa você recebe a cura, a hora que você vai deitar, você fala, uai, acabou a dor, desapareceu, ou desaparece na hora. A forma dele operar a gente não sabe, a gente só sabe uma coisa, é a nossa missão, ministrar a cura, ministrar a bênção, e é Ele quem faz tudo isso, é Ele que faz o milagre. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Está ali o pastor Oderlan chegando, senta mais na frente aqui, amado, abre o cauda do ar, ele está numa gripe aí, essa gripe está passando, e está repreendido, pastor Oderlan, em nome de Jesus, viu? Recebe a sua vitória, a sua cura, em nome do Senhor Jesus. Falar em oração de cura, irmãos, eu quero apresentar aqui os nomes que nós precisamos interceder agora, já estamos intercedendo, inclusive a irmã Janaína fez a oração agora por último, também a irmã Cleusa já fez essa oração. Vamos apresentar aqui nesta noite o irmão Sebastião, que é o pai do irmão Vandeir, que ele aceitou Jesus e falou para mim, ó pastor Saulo, quando eu puder eu quero estar na igreja, só que ele não pôde ainda. Vamos orar pelo pastor Celso, irmão, estava no meu aniversário, terminou a festa aqui, ele foi embora para casa e sentindo uma dorzinha no peito, no braço, e passou, isso foi dia 20, foi 21, 22, 23, 24, 25, ele sentindo a dor e tomando um remedinho em casa, um relaxante muscular. Aí quando foi agora ontem, o negócio apertou muito essa dor no peito e no braço, ele correu lá para a UPA, foi sozinho, chegou lá, a médica fez o eletro e falou assim, o senhor está acompanhado? Falou, não, estou sozinho. Então liga para alguém vir para cá, ficar com o senhor não vai sair daqui. Não, eu vou lá buscar minha esposa, o senhor está infartado, o senhor não pode sair daqui. E aí já ficou internado, já saiu uma vaga para ele aqui no Rui Azeredo, e ele já passou pelo cateterismo, e graças a Deus está bem. E eu dei uma raiadinha com ele, pastor Celso, eu ficar 9 dias com essa dor, pastor Celso, e não foi no médico, o senhor podia ter me ligado, Então, irmãos, é muito cuidado. Se você sentir dor no peito, no braço esquerdo, é sinal de alguma coisa. Então, é melhor chegar no médico e falar que não tem nada do que ficar protocolando, né? Orando também, então, pela missionária Ranufa, orar pela irmã Diná, que é irmã da irmã Estelita. A irmã Estelita está lá na Espanha e não tem como ele estar aqui visitando a sua maninha em São Paulo. E a missionária Magda, né? Que graças a Deus já está bem. Então anotei o nome aqui de 5 pessoas. Vamos estar de pé e vamos orar? Irmão Gomi, vem aqui, orar a Deus, ministrar a cura, em nome de Jesus. Mas eu pergunto se tem mais alguém aqui, né? Pastor Oderlan, vem aqui à frente. Vamos orar, pastor Oderlan. Mais alguém está passando mal, sentindo algum mal-estar, algum problema de saúde, né? Vamos orar, vamos ministrar a cura em nome de Jesus. Irmão José Marcelino, mais alguém? O momento é agora. A Giz, vem aqui também, a Giz. Irmã Divina, pode vir, irmã Divina. Glória a Deus. Aleluia. Está aqui, irmão Gomim. O nome dos irmãos está aqui. Glória a Deus. Mais alguém? Irmã Isolina? Pode vir, irmã Isolina. Vem aqui, irmã Isolina. Vamos orar. Irmão Reginaldo. Irmã Rose. Vem aqui também, irmã Rose. Vem aqui, irmã Rose. Irmã Rose tem compartilhado comigo também. Glória a Deus. Jesus está aqui. E quem cura é Ele.
A gente só faz pedir para Ele. E a oração da fé pode muito em seus efeitos. Glória a Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos. Então vamos orar a Deus, né? Crendo que Deus vai visitar os nossos irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, diante da Tua presença estamos, Senhor, a Tua igreja, clamando a Ti, Senhor, por um socorro bem presente, Senhor, na hora da angústia da vida dos nossos irmãos. Pai querido, aqui está os nomes, Senhor, que estamos, Senhor, intercedendo, que estamos, Senhor, clamando. Está também, Senhor, diante de Ti, Senhor, esses irmãos que vieram aqui na frente, e que Teu Espírito, Senhor, possa visitá-los. O Senhor sabe, Senhor, aonde o Senhor necessita fazer uma mudança. Pai, vai repreendendo agora toda a enfermidade, vai curando, Senhor, os nossos irmãos. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro, Senhor, à necessidade deles, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Visita eles, ó Pai, com um milagre. Ó Pai querido, visita o irmão Sebastião, Valdeir, pastor Celso, a missionária Ranufa, a irmã Diná e a missionária Magda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos a cura, o milagre na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. A vitória é nossa. Mais uma vez, a vitória é nossa. A última vez, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Deus abençoe, podeis voltar aos vossos lugares abençoados e curados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, hoje o pastor Vilmar vai estar ministrando sobre a igreja de Apocalipse. Está ali já a palavra, a igreja de Tiatira, e vai ser bênção para nossas vidas. Bênção para nossas vidas. Hoje será servido um arroz carreteiro, irmãos. Carreteiro. Alguém já comeu arroz carreteiro? Um dia eu anunciei na igreja que a nossa comida seria um arroz carreteiro, e tinha uma irmã que trabalhava lá em casa, ajudando a Selma, né, alguns afazeres ali, e aí ela, no outro dia, eu anunciei domingo, no outro dia ela estava em casa, ela falou: pastor Saulo, eu estou encabulado, estou preocupado, o senhor falou na igreja que vai ser um arroz carreteiro, é porque o arroz vai vir de carreta? Eu ri demais dela na hora, falei: ô irmã, é porque não é de carreta, é porque é o nome do arroz, arroz carreteiro, né? Ela achou que vinha de carreta, então já anuncio os irmãos que vai ser feito aqui mesmo na cozinha, não vai vir de carreta, viu? Amém? Pastor Vilmar? Aleluia. Graças a Deus, cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Sei que vocês estão cansados assim como eu, né? Não é na segunda, ontem, né? Hoje é terça já. Mas aqui estamos para prestigiar a palavra de Deus, amém? Deus seja louvado pela sua vida, por você estar aqui prestigiando a palavra do Senhor. Convido você a estar de pé para lermos. Coloca na versão Almeida, século 21, Apocalipse, capítulo de número 2, versículos 18 em diante. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 em diante. Diz assim: escreve ao anjo da igreja em Tiatira, assim diz o Senhor, assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhante ao metal que brilha. Conheço
tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e a tua perseverança. Sei, as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Muito obrigado por poder estar sentados, porque vamos fazer menção do texto, né? Para ganharmos tempo, vamos seguir por aqui. Pode colocar a projeção, se estiver pronta aí. Nós preparamos uns 2 slides para ficar mais fácil para os irmãos, sobre o nosso assunto. Está aí? Estão vendo aí, né, irmãos? Está aí na projeção, né, para vocês. Então, qual que é o tema aí que eu coloquei para essa igreja? Uma igreja que ama, mas precisa discernir. Essa é a mensagem principal, né, desse texto bíblico, dessa igreja que é a quarta, né, pastor? A quarta igreja. A primeira foi Éfeso, a segunda é Esmirna, terceira Pérgamo, essa aqui é a quarta, Tiatira, a próxima é a Sardes, e a outra é a Filadélfia, e por último Laodiceia, é isso mesmo? Então, a minha cabeça está boa, né? Muito bem. Essa aqui é a quarta igreja, a igreja de Tiatira. Nome interessante, né? Significa sacrifício, ou outros falam que é perfume, né? O significado do nome Tiatira. Vou passar aqui adiante, para vocês. Tem que ligar aqui, né? Ah, já está aí a nossa introdução? Muito bem. Aí na nossa introdução, nós colocamos o seguinte: compreender o contexto, né, da igreja de Tiatira, da cidade, né, melhor dizendo, explicar a mensagem de Cristo à igreja, identificar o perigo da acomodação cultural e aplicar os princípios à igreja atual ou contemporânea. É interessante nós estudarmos o contexto para entender qualquer texto bíblico, tá? Qualquer texto bíblico sem contexto pode virar pretexto, não é verdade? Há uma frase que diz que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, se não soubermos estudar o contexto e ter esse zelo, a Bíblia pode tornar-se, essa é uma outra frase, não sei se você conhece, tornar-se a mãe de todas as heresias. Não que essa seja a intenção da Bíblia, né? Claro. Mas se você ignorar o contexto, você acaba distorcendo a Escritura e a aplicação também fica falha. Nós estudamos na EBD, foi o Lucim que ensinou, e justamente falava sobre isso. É preciso ler o texto, nós lemos. É preciso explicar o texto, nós vamos explicá-lo e aplicar ao final. Para isso, precisamos também entender o contexto histórico da igreja de Tiatira. Onde era essa cidade? O que o contexto nos ajuda a compreender esse texto, essa carta a essa igreja. E esse texto, ele é um dos maiores, né? Vai do versículo 18 até o 29. Se não, o maior texto escrito à igreja. Além disso, essa igreja, ela é uma igreja menos conhecida. Nós conhecemos muito Filadélfia. E a igreja também de Laodiceia. Mas essa igreja é muito pouco falada. Passar adiante aqui.
Antes de você compreender o livro do Apocalipse, né? Só uma passada rápida para você compreender isso aqui. Claro, com o tempo você vai se acostumando ao estudar a Escritura, vai se acostumando com esses termos. O livro do Apocalipse, ele encontra dentro desses gêneros, né? No livro do Apocalipse, nós encontramos 3 gêneros. O gênero apocalíptico, que é o primeiro, o gênero profético e o gênero epistolar, que é justamente do capítulo 1 ao capítulo 3. Então, há uma mescla de gêneros dentro do livro do Apocalipse. Eu coloquei a síntese. O Apocalipse combina 3 características: profecia, carta e linguagem apocalíptica. Profecia é diferente de Apocalipse ou gênero apocalíptico. Tem diferença. Gênero apocalíptico está mais ligado a símbolos. Não significa que uma profecia não tenha símbolo, mas normalmente, se você observar, somente dos profetas, nem todas as profecias têm um gênero apocalíptico ou símbolos como o livro de Apocalipse. O gênero predominante no livro é o gênero apocalíptico, que é visões e símbolos. Passando adiante, as principais escolas. Quando nós vamos estudar o Apocalipse, você tem que estar atento a essas escolas, porque cada escola vai dar uma interpretação para cada assunto tratado no livro. Especialmente nos capítulos 4 em diante. Do capítulo 1 até o capítulo 3, é um pouco menos tenso. Está aí a escola preterista, historicista, futurista, e a escola não acaba, idealista, e a eclética. Dessas 5 escolas, a que mais me atrai, que eu acho a melhor para entender o livro do Apocalipse, é essa eclética, que é a interação que combina todos os outros 4 gêneros, né? Vai depender do contexto, do que você está estudando no livro. Passando adiante, das cartas que nós estamos estudando. Essa é a quarta. Qual é os principais princípios de interpretação dessas cartas? Está aí para você, né? O primeiro interpreta essas cartas como histórica, o primeiro método de interpretação. O segundo como profético, ou seja, é a ênfase que o entendimento do capítulo 1 ao capítulo 3 tem ao ser lido por essas linhas de interpretações: histórica, profética, tipológica, pessoal e mista. Essa última também eu me identifico com ela, porque ela retrata essas igrejas aqui do Apocalipse, as 7 igrejas, como históricas, mas com aplicações permanentes a igrejas de todas as épocas. Inclusive, é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos estudando as cartas do Apocalipse e fazendo a aplicação dos ensinamentos que ali estão. Escrita ou escritas de forma histórica, essas igrejas de fato existem, tem comprovação arqueológica de que elas existem. E essa visão mista é a visão mais adotada, né, quanto à interpretação dessas cartas. Vamos adiante. Agora, não sei se você está vendo isso aqui, é o mesmo que eu estou vendo aqui? Isso. Aí está o contexto da igreja de Tiatira, ou começamos aqui, o contexto da igreja de Tiatira. Primeiro, a posição geoeconômica dessa igreja, ou dessa cidade, melhor dizendo, onde estava localizada a igreja. A cidade era o quê? Um polo industrial e comercial da Ásia Menor, essa região, nessa época aqui,
Claro que hoje mudou muito. Hoje está ali a Turquia. Então, a região das 7 igrejas da Ásia hoje é a Turquia. Nessa ocasião, Tiatira se destacava porque era uma cidade polo comercial, ou seja, lá tinha uma movimentação muito grande, dali saía muitos produtos para as outras igrejas, outras regiões, melhor dizendo, outras regiões das 6 igrejas, além de outras cidades, ali da Ásia Menor. Integrava a província romana, né, cuja capital era o quê? Pérgamo. Interessante, né? Pérgamo era a capital, porque era maior do que Tiatira. Quem dá esse dado para nós é o William Hendrickson, em seu livro Mais que Vencedores. Ele fala que Pérgamo era a capital de Tiatira. Localizada entre Sardes, né? Entre Pérgamos e Sardes, estava a cidade de Tiatira. E no texto de Atos 16:14, fala, ou nos dá uma dica, de que essa cidade, ela comercializava lã, tintura e manufaturas. Então, também era uma cidade importante, além de ser o local da igreja. Não era tão importante como as outras cidades, mas tinha sua importância ali na Ásia Menor. Seguindo, está aí a estrutura social dominante ali na cidade, é isso mesmo, né? Vocês estão vendo aí? A estrutura social da cidade de Tiatira. Tem um termo novo aqui, não sei se vocês já ouviram, alguém já ouviu falar de guildas aqui? Alguém conhece? Já ouviu falar de guildas? Não? A estrutura social dominante ali naquela cidade eram as guildas. Guildas controlavam a vida e o social. Por que esse contexto histórico? Você vai entender agora porque Jesus, ele escreve essa carta a essa igreja. E o contexto histórico demonstra a dificuldade que aqueles irmãos estavam enfrentando, justamente por causa dessas guildas, que controlavam a vida econômica e a vida social, regulavam os ofícios e o comércio, exerciam influência religiosa sobre a população. Não era só influência comercial que as guildas exerciam, mas também influência religiosa. Está aí os requisitos para se adentrar ou fazer parte desta associação. Está ficando um pouco mais claro. Então, guildas são o quê? Associações profissionais, ou na linguagem nossa de hoje, sindicatos, e aí ainda existem associações, né, cooperativas. Alguns comentaristas vão chamar de cooperativas profissionais. Muito bem, alguém falou aí. Eram cooperativas profissionais, mas não somente isso. Era mais do que isso. Está aí o requisito para entrar em uma guilda. Porque você vai notar que a igreja está inserida nesse contexto. E dentro da igreja de Tiatira, tinha pessoas que viviam do comércio. Eles vendiam, eles fabricavam, eles compravam, enfim, eles precisavam viver. E para entrar nessas associações profissionais, eles precisavam participar plenamente do comércio. Um cidadão precisava ser membro ativo de uma guilda. Você vai notar mais adiante qual vai ser a implicação para a igreja dos irmãos ali da igreja de Tiatira que se associavam às guildas. Qual vai ser o caminho? Que implicação espiritual tem isso? Certo? Então, por isso, é interessante eu e você entender o contexto. A adesão não era apenas profissional, mas também religiosa e social. As práticas nas guildas. Olha, agora aqui que vai ficar complicado para um cidadão
ali de Tiatira, que era cristão e comerciante. Eu quero que você me responda. Vai ficar complicado para ele se associar a essas guildas? Porque ele precisa associar, ou ele tem mercadoria, ele precisa vender, precisa sobreviver, e ele associando a essas guildas, olha o que vai acontecer. Olha o que acontecia lá. Vai haver um conflito da fé dele com o que é praticado nas reuniões das guildas. O que era feito lá? Cultos aos deuses. Aí o cristão se associava, porque Jezabel estava influenciando. Uma personagem que leva esse título, não tem importância nenhuma. Você quer vender sua mercadoria? Você quer sobreviver? Você vai deixar sua mercadoria apodrecer? Entra nas guildas, não tem nada não. Isso é conversa de crente quadrado, né? Mas lá praticava o quê? Culto aos deuses. Apolo, o deus padroeiro de Tiatira, o deus protetor. Não só ele, Artemis, Zeus, Dionísio, deus da bebedeira, do vinho, do bacanal, e etc. O que era mais praticado nas guildas? Culto ao imperador. Como um cristão de Tiatira ia se associar às guildas, se ele tinha que venerar esses deuses e ainda prestar culto ao imperador? A situação de Tiatira não era fácil, não. 12 irmãos ali, comerciantes, que dependiam daquele comércio, e uma cidade que se destacava na região da Ásia Menor pelo seu comércio intenso, para vender mais, para que as suas mercadorias chegassem a mais pessoas, se associassem às guildas, era sinal de lucro ou retorno mais rápido. Era praticada idolatria ligada ao comércio, consumo de carnes sacrificadas a ídolos e a prostituição cultural. É falado aqui no texto de Apocalipse, capítulo 2, nesse quesito. Prostituição cultural e carnes sacrificadas. E se você associar as guildas, você tem que sujeitar isso. Prostituição cultural, imoralidade, além de cultuar esses deuses, ainda havia orgias sexuais ali naqueles cultos pagãos. Como se isso não bastasse, o comerciante que era cristão queria vender os seus produtos, e agora? Entro na guilda ou não entro na guilda? Entro nessa associação profissional ou não? Havia o quê? Uma pressão ambiental e falsos profetas, como se não bastasse. Deixar ou recusar a oferta das guildas, dessa associação comercial, representava o quê? Para um cristão. Deixar de associar a esse, vamos dizer assim, esse sindicato comercial em Tiatira. Significava o quê? Primeiro, exclusão social e isolamento. Boicote econômico e prejuízo. Pressão para se adaptar-se à cultura pagã. Idolatria tratada como costume social. Isso é um costume social aqui em Tiatira. Tranquilo. Falsos mestres, né? Representados por Jezabel, eles incentivavam o quê? A participação nas guildas e em seus rituais. Não, isso aí é um costume social. Você vai perder venda, você vai ficar isolado, ninguém vai entrar no seu comércio, você não vai vender nada, você não vai prosperar. A intervenção divina é exatamente nesse ponto crítico, eu destaquei aí,
onde a fé genuína dos irmãos em Tiatira colidia com a sobrevivência profissional. Cristo ficou em minúsculo aí, irmão. Foi um erro de digitação. Que Cristo dirige o quê? Essa mensagem à igreja de Tiatira. Nesse contexto que eu apresentei para vocês aqui rapidamente, é que entra a intervenção divina, que é essa carta que João escreve a Tiatira. Nesse contexto crítico, a fé colidindo com a sobrevivência profissional, ou até com a alimentação, com a subsistência. Eu preciso vender, eu preciso seguir minha vida, alimentar, manter os meus filhos, a minha casa. E agora? Além disso, uma nota para nós. A carta a Tiatira trata desse dilema em destaque aí real. Submeter-se ao sistema econômico idolátrico ou permanecer fiel a quem? A Cristo. Estão vendo bem aí, irmãos? Estão, né? Mesmo diante do risco iminente de perdas materiais, físicas e sociais. No entanto, Cristo não aceita uma adoração dividida. Cristo não admite uma adoração dividida. Ele não é mais um Deus o quê? Complete para mim? Mais um Deus no panteão dos deuses greco-romanos. Não é. Jesus não admite. Eu sou mais um Deus como Dionísio, Apolo, Zeus. Não. Eis aí o dilema real da igreja de Tiatira. Olha aí, quem que é esse aí? É o imperador Domiciano. É esse aí, que era o imperador nesse contexto, que lá nas práticas das guildas havia esse requisito. Você adentrou as guildas, a associação comercial, tem um banquete e uma festa, e você precisa prestar um culto, não só aos deuses, mas ao imperador Domiciano. Tem que prestar um culto a ele. Só que para o cristão, só Jesus deve ser adorado, só Jesus é o Senhor, o Kyrios, e não Domiciano. O choque. Ele era um governador, um imperador tirano, cruel, paranoico, como Nero, Calígula. Um imperador perturbado. Ele exigia ser adorado, veja, ele exigia que deveria ser adorado. Dominus et Deus, ou seja, Senhor e Deus. Eu quero culto, e você tem que me venerar como o seu Senhor e Deus, veja. Os cristãos recusavam o culto imperial. E muitas das vezes, sabe o que acontecia? Morte. Esse imperador acusou os cristãos aqui nesse contexto de ateus. Foram acusados de ateus, os cristãos. Interessante, né? Por que ateus? Porque não acreditavam no panteão de deuses greco-romano. Por isso eles foram o quê? Perseguidos, seus bens confiscados e morte. É nesse contexto que quando você inicia o livro de Apocalipse, fala da fidelidade, ou da paciência e da perseguição dos santos. Passando adiante, olha aí essa imagem. Aí já foi inteligência, tá, irmão? Aquela imagem que você viu do imperador
é uma imagem feita em pedra, tá? Não é criado pela inteligência, não. Aquela lá existe, está no museu, tem várias delas. Essa aí, criada pela inteligência, está aí. As guildas e a religião. Se você notar aí, tem a economia, a reunião dos comerciantes, e do lado aqui, ó, a adoração aos deuses. Passando aí adiante. Vamos seguir. Essa aqui é onde é a Tiatira, irmãos, tá? Não é inteligência, não, imagem real também, tá? Imagem real aí das ruínas da cidade de Tiatira. As ruínas, só para vocês terem uma ideia. Essa cidade aí, Aquissar. E a Tiatira está bem do lado. Tá aí as ruínas dessa cidade. Tem mais outra foto aí das ruínas. Essa foto aí é da cidade, essa Aksa, na Turquia, né? Turquia, para quem não sabe, é um país euroasiático, tá? Então, aqui está a Turquia e ao lado a Tiatira. Cidade bonita essa aí, é Aksa, né? Agora vamos ao texto, vamos à exposição do texto. Vamos lá. O texto, do versículo 18 em diante, você vai notar que segue mais ou menos um padrão todas as cartas. As cartas começam com a apresentação de Jesus, depois um elogio, depois ele confronta, ele concede tempo, ele julga, ele consola e ele recompensa. Então esse é o fluxo dos versículos 18 aos versículos de número 29, que é aqui da igreja de Tiatira. Essa é a estrutura da carta, tá bom? Em outras palavras, é o esboço. Passando adiante. Para você que ouviu os outros expositores, né? E que nós estamos muito bem de pregadores e de professores, muito bem, obrigado, né, pastor? Graças a Deus. Eles falaram também algumas coisas acerca do anjo da igreja. Então, alguma coisa que você não pegou, que os outros expositores transmitiram, essa é a oportunidade de você aprender um pouco mais sobre o anjo. A parte mais polêmica do capítulo 1 ao capítulo 3 é justamente esse termo anjo, que aparece inicialmente na apresentação de Jesus a essas igrejas. A essas igrejas. O versículo 18 fala: escreve ao anjo. Está vendo? Beba uma água, irmão, licença. Escreve ao anjo. Então, essa é a parte mais disputada no capítulo 1 ao capítulo 3, em Apocalipse. As principais interpretações. Primeiro, o anjo celestial, guardião espiritual da igreja. Segunda interpretação, pastor, líder, principal responsável pela igreja. Está aparecendo para vocês, é isso mesmo? Tá. Terceira interpretação sobre o anjo, aí, no versículo 18. Mensageiro humano, portador da carta. Não é o pastor da igreja, vamos dizer assim, da igreja de Tiatira, mas aquele que levou a carta. Recebeu de João e levou a igreja de Tiatira. É o portador da carta. Representante da igreja fala em nome da comunidade. Não acaba, não. Os argumentos sobre o anjo celestial, aqueles que defendem, né? Que é um anjo celestial. Primeiro, o anjo celestial, o guardião espiritual da igreja. Oh, eu não avancei o meu. Aqui, no versículo 18,
O uso dominante aqui do termo é o angelos, que é mensageiro. Ângelos é grego, quer dizer mensagem, ou levar a mensagem, levar a notícia. E no Apocalipse é dominante o termo usado para anjo. Usado para anjo. A polêmica está aqui no capítulo 1, versículo 4. Né, nessas poucas vezes que aparece o termo ângelos, ou mensageiro. Os defensores falam o seguinte: se fosse pastor ou líder, João tinha à disposição dele outros termos. Inclusive, João usa em outros lugares e em suas cartas, que é o presbítero, né? Presbíteros, ou o bispo, que é o episcopo, ou episcopos, bispo. Então, João tinha à disposição isso, mas ele não utilizou. A expressão indica um representante celestial da igreja diante de Cristo. Eles defendem isso. Depois, tem os argumentos do líder, pastor, mensageiro, que o anjo pode ser tanto o líder da igreja, que recebeu a carta, como aquele que recebeu a carta de João e levou. O termo literalmente é mensageiro, então a dificuldade é interpretar ele no seu contexto. No entanto, já foi até falado aqui, então você se atente a isso, Cristo responsabiliza o anjo pelos pecados da igreja. Uma figura humana e não uma figura celestial, né? Então daí já dá uma pista que é mais coerente aqui o termo vinculado a uma pessoa e não a um ser celestial. As cartas seriam entregues por um mensageiro a um líder da congregação para a leitura pública. As cartas, irmãos, chegavam e aquele que foi responsável de levar a carta ou de fazer a leitura, porque nem todo mundo ali naquela ocasião, naquele contexto, sabia ler. Muita gente era analfabeto e as cartas eram lidas ali mesmo. Por isso que, se você notar, as cartas de Apocalipse vai sempre terminar: quem tem ouvido, ouça. Que o Espírito diz às igrejas. Então, quando aquele que recebia a carta estava lendo a carta na frente da igreja, porque poucos sabiam ler, então tinha um leitor. Ele também pode ser o anjo. Ele lia em voz alta ali na congregação. Faz sentido. Uma nota lexical aí é o seguinte: esse termo ângelo, ele aparece 176 vezes na Bíblia, no Novo Testamento. Por isso que é polêmico, tá? Das 176 vezes que o termo ângelos ou anjo aparece na Bíblia, no Novo Testamento, melhor dizendo, só 4 vezes se referem a ser humano. Ser humano. Está aí as referências: Mateus, Marcos, Lucas e Tiago. E aqui em Apocalipse? Aí em Apocalipse tem essa disputa de quem é a figura do anjo. No meu entendimento, eu fico com a posição de que é uma pessoa mesmo. Estas coisas diz o Filho de Deus. É o versículo 18 ainda. Estas coisas diz o Filho de Deus. Revela o quê? Cristo ainda está fazendo a sua apresentação. Ele se apresenta. Ele se apresenta como o Filho de Deus. O Filho de Deus. Isso é importante. Cada apresentação de Jesus para cada carta tem relação com o contexto. Tem relação com o contexto. A carta em si, cada carta em si tem relação com o contexto da igreja ou da cidade. Cristo se apresenta como Filho de Deus. Isso representa a autoridade de Jesus e a sua divindade, sua natureza. Ser Filho de Deus quer dizer, é Deus também.
é co-igual com Deus. Deus Pai, e Ele é o Deus Filho. E temos também o Deus Espírito Santo. Então, isso fala da divindade de Jesus. É interessante que Filho de Deus só aparece aqui. E é um vocabulário de João. Ele usa muito no Evangelho de João, e ele defende no Evangelho de João, como nós estudamos, que Jesus é o Filho de Deus. É a defesa de João sobre a divindade de Jesus. Ele prova isso no Evangelho de João. E aqui, ele escrevendo a essa igreja, Jesus se apresenta como Filho de Deus. É um contraste com Apolo, um deus pagão de Tiatira, o padroeiro de Tiatira. O deus, ou o falso filho de Zeus, o líder dos deuses do Olimpo. Além disso, afirma a sua divindade, como eu já disse, e a sua soberania. Filho de Deus equivale a dizer, ele é divino, ele é Deus, ele é soberano, ele é Senhor. Em contraste com Apolo, que não era nada diante de Jesus, e era o quê? Padroeiro, protetor da cidade de Tiatira. O texto continua dizendo, na apresentação de Jesus, olhos como uma chama de fogo. Representa onisciência perfeita. Olhos como chama de fogo. É onisciência de Jesus. Nada permanece oculto. Cristo, ele conhece profundamente as motivações da igreja de Tiatira. Da mesma maneira, ele conhece profundamente as minhas e as suas motivações. Nós não escondemos nada. A onisciência dele é perfeita. Onisciente, onipresente, onipotente. Esse é um atributo natural de Deus. Natural de Deus. Deus não comunica esse atributo. Ele comunica conosco amor, ele comunica conosco bondade. O que é comunicar? Talvez você não compreendeu. Comunicar significa que nós também, em uma certa proporção, amamos. Em uma certa proporção, somos bons. Por que eu falo certa proporção? Proporção. Porque nós não amamos como Deus ama e nós não somos bons como Deus é bom. Mas Ele comunica conosco a sua bondade e nós, em certa medida, também recebemos essa comunicação. Mas a onisciência é um atributo exclusivo da divindade. Só pertence a Jesus, só pertence ao Espírito Santo, só pertence ao Deus Pai. Os pés, na apresentação ainda de Jesus, os pés, versículo 18, são semelhantes ao metal que brilha. Isso aqui também faz um contraste com o contexto da igreja de Tiatira. Olha, lá era o local de fundição. O comércio girava em torno das figuras, dos ídolos, dos portes-ídolos, das imagens desses deuses da cidade. Eles eram especialistas nisso. As guildas organizavam e movimentavam tudo isso. A cidade era uma cidade pagã e movida, assim como Trindade, pela idolatria. Então isso é bem conhecido deles. Essa imagem de Jesus contrasta de um Deus poderoso com os deuses, com deuses impotentes da cidade. Pés de bronze, polido, representa o quê? Pureza, estabilidade, julgamento, autoridade irresistível. Autoridade irresistível. Uma verdade central. Antes de corrigir a igreja, Cristo revela quem Ele é. Estão vendo aí? Então repitam. Antes de corrigir a igreja, vamos? Antes de corrigir a igreja, Cristo revela quem Ele é. Vamos acelerar, né, irmãos? Apocalipse 2,18. As virtudes da igreja.
ele apresenta aqui as virtudes da igreja: amor, fé, serviço, perseverança. Então, aquela igreja, como foi dito no tema, era uma igreja que amava, mas que não sabia discernir. Jesus elogia, agora não é a apresentação de Jesus, é o elogio de Jesus à igreja. E ele mostra as suas virtudes. Uma igreja que sabe amar, que tem fé, que tem serviço, tem perseverança. Mas não é só isso. Tinha algo que estava faltando na igreja. Então, ter tudo isso não é garantia de que seremos aprovados por Jesus. A igreja de Tiatira é um exemplo disso. No versículo 19, Jesus fala o quê? Conheço as tuas obras. Na verdade, o versículo que nós lemos, né, o anterior, e falou. E agora, seguindo o versículo, né, as suas últimas obras são maiores do que as primeiras. Isso representa que a igreja estava crescendo. A igreja, apesar dos seus problemas, essa igreja estava em franco crescimento. Não era uma igreja fria, mas uma igreja dinâmica e uma igreja que crescia, apesar de ser um paradoxo. Porque ela tolerava algo que era intolerável pelo Cristo vivo. Está aí o paradoxo. Muito amor, muito serviço, muito crescimento, mas pouco discernimento. Ou podemos dizer também, tato, firmeza. Na verdade, faltava isso. Crescimento espiritual não substitui fidelidade doutrinária. Não substitui fidelidade doutrinária. A igreja estava crescendo, em alguns aspectos estava bem, mas no discernimento estava defasada. Na fidelidade doutrinária ela era defasada. Nós precisamos crescer, e essa é a vontade de Jesus para a sua igreja, crescer de forma integral. De forma integral. Não só em algumas partes, porque senão vai gerar crentes deformados. E justamente isso que nos falta nos dias de hoje, infelizmente. Se você começar a fazer uma análise, trazendo para o nosso contexto e fazendo algumas aplicações, você vai perceber que hoje as pessoas se importam muito com o crescimento. Mas como está esse crescimento? Esse crescimento ele está regado por uma doutrina fiel, está regrado por um discernimento bíblico, ou é um crescimento só em algum aspecto, enquanto outros aspectos dessa igreja estão no escuro. Então Jesus ele cobra dessa igreja fidelidade doutrinária. É o que menos se importa nos dias de hoje. É o que menos se importa. Isso que nós estamos fazendo aqui, na direção do nosso pastor, é justamente isso. É fidelidade doutrinária. Como vai haver fidelidade doutrinária se não há exposição da Bíblia e nem leitura da Escritura? É impossível. O versículo 20, tolerância ao erro. Veja aí. Então, aquela falta de crescimento no discernimento, na doutrina bíblica, na fidelidade à doutrina bíblica, estava gerando justamente isso aqui, tolerância. E Jesus fala, tenho porém contra ti, versículo 20, que eles estavam tolerando uma profetisa dita Jezabel. O problema não era falta de amor, não era falta de fé,
O problema daquela igreja era tolerância, permissividade, deixar acontecer, não impedir, ser omisso. Jesus, ele vem combater isso na igreja de Tiatira. Amor precisa vir acompanhado de verdade, de discernimento, porque senão pode degenerar facilmente. O pecado da igreja não era participar ou praticar o erro, mas permitir ou permiti-lo ao povo de Deus. Não, só está praticando amor, está praticando a bondade, está ajudando os pobres. Está ótimo. Só que a base, que é a verdade bíblica, estava, a baliza doutrinária não existia. E Jesus chama a atenção nesse sentido. Tem, porém, contra ti que toleras quem? Jezabel. Tolerava essa mulher chamada Jezabel. Quem que é Jezabel? Claro, no Antigo Testamento sabemos que é uma mulher pagã que levou Israel ao pecado, à idolatria. E João usa essa figura para atribuir o próprio Jesus, né? João apenas está escrevendo, a essa mulher que vivia lá em Tiatira, que tinha o mesmo comportamento daquela do Antigo Testamento, e que estava corrompendo e desviando o povo de Deus. Lembra que eu falei das guildas, das associações? Essa mulher, ela incentivava os irmãos da igreja a participar dessas guildas, porque aquilo ali fazia parte do convívio social. Podem participar à vontade, não tem nenhum problema, para a vossa fé e a vossa lealdade a Jesus. Há algumas interpretações sobre quem é Jezabel aqui. Primeiro, uma mulher real da igreja. Outros associam com uma mulher do pastor ou do anjo da igreja. Terrível, hein? Terrível. Quem fala isso é o escritor do livro As 7 Cartas da Igreja. Ele não defende essa visão, ele só cita, tá? O Cowley, ele escreve e cita, e alguns entendem que é a mulher do anjo da igreja, chamada simbolicamente de Jezabel, pela sua perversidade e idolatria, e a capacidade de convencer, de seduzir, de corromper, uma mulher que corrompia as outras pessoas, assim como ocorreu em 1 Reis, como você conhece. Que ela ensinava, já falamos, acomodação ao paganismo, participação nos banquetes das guildas, idolatria, imoralidade sexual. A verdade central: uma igreja não responde apenas pelo que ensina. Está aqui para vocês. Mas também pelo que permite ensinar. Irmãos, isso aqui é sério. Eu e você não respondemos não só pelo que nós ensinamos, mas pelo que permitimos ensinar. Permitimos ensinar. Graças a Deus, o nosso pastor tem esse cuidado. Porque se não tomarmos cuidado, a casa e a edificação que está sendo construída, levantada, com suor, com sofrimento aqui nessa igreja, na quadra 12, pode ser derrubada por algum pregador, por algum herege, que pode pegar esse microfone
e desfazer um trabalho de uma vida, de uma congregação. Então Jesus cobra dessa igreja também isso. Uma igreja não responde apenas pelo que ensina, mas também porque permitia esses ensinos, ou tolerava o ensino de Jezabel. Essa mulher, essa falsa profetisa, essa herege, essa idólatra, essa perversa, simplesmente toleravam. Isso é sério para mim, para você, para nós. Versículo 21, Jesus fala: dá-lhe-ei tempo para que se arrependa, quem? Jezabel, mas ela não quer se arrepender. O próprio Senhor fala, que é onisciente e conhece todas as coisas, da sua prostituição. É a paciência de Jesus para julgar. Interessante, até para essa mulher que estava desviando da igreja, fazendo um arraso, estragando a fé dos irmãos, Jesus ainda é longânimo. Ele dá paciência antes de julgar. Cristo concede oportunidade. O juízo nunca é precipitado. O texto diz: tempo. Tempo é oportunidade. É espaço para mudança para Jezabel. E os seus filhos, usado aqui com essa figura de linguagem, seus filhos, prazo para misericórdia. Mas ela simplesmente não quer. Vou avançar. Jesus, ele dá promessa aos seus fiéis, aqueles que não aceitaram essas práticas, não se associaram às guildas, ainda que o risco de ser rejeitado e isolado, mas eles permaneceram fiéis. Uma aplicação para nós: